fortaleza ancestral da casa Lannister. Ele está localizado na costa oeste de Westeros em um promontório rochoso com vista para o Mar do Pôr do Sol. Tem vista para a principal cidade de Lannisporto. Uma grande mina de ouro está localizada sob Rochedo Casterly. É um dos mais produtivos do reino e fornece à casa Lannister sua riqueza. Lan, o esperto, enganou Rochedo Casterly da casa Casterly. Segundo a lenda, Rochedo Casterly foi encontrado e mantido pela casa Casterly depois que seu fundador, Corlys, matou um par de leões temíveis que viviam na caverna subterrânea cheia de ouro onde o castelo seria construído. Eles foram enganados para dar a pedra a Lan, o esperto, um lendário trapaceiro e ancestral da casa Lannister, milhares de anos atrás, durante a Era dos Heróis. O castelo foi brevemente controlado pelas forças imaculadas da casa Targaryen, cuja vitória sobre as forças Lannister foi pírrica. Casterly Rock, apelidado de Rock, é um castelo e a sede da casa Lannister. A capital das Terras Ocidentais, fica na estrada oceânica e tem vista para o porto de Lannisporto e o Mar do Pôr do Sol. As fortalezas próximas incluem Caice e Festfirs ao oeste, Sarsfield ao norte e Corfield e Clegane Skip ao sul. A família de Casterly Rock inclui Mestre Creylen, Vilar, Sor Benedite Broon e Vitesmille Watt. Casterly Rock é esculpida em uma colina de pedra colossal ao lado do Sunset Sea. Acredita-se popularmente que se assemelha a um leão em repouso ao pôr do sol. Os Casterlys da antiguidade construíram um forte circular no pico e, com o passar dos milênios, suas defesas naturais foram ampliadas com muros, portões e torres de vigia. A base da rocha contém grandes cavernas esculpidas pelo mar. A pedra foi extraída por milhares de anos, então existem centenas de poços de minas nas profundezas da rocha, bem como veios de ouro ainda intocados. A rocha foi medida a 3 vezes a altura da muralha ou da Torre Alta de Vila Velha. Tem quase 2 léguas de oeste a leste, e contém túneis, masmorras, depósitos, quartéis, salões, estábulos, escadas, pátios, varandas e jardins. Nas entranhas do rochedo há quartos onde antigamente eram mantidos leões enjaulados, celas para os piores prisioneiros, assim como camarotes tão pequenos que um homem não pode nem sentar-se em um. O castelo contém um sete. A Boca do Leão, a entrada principal de Rochedo Casterly, é uma enorme caverna natural com 60 metros de altura. Seus degraus agora são largos o suficiente para 20 cavaleiros. Seu porto possui cais e estaleiros e é acessível por dracares e cremalheiras. Debaixo da rocha ouve-se o trovão, onde entra o mar. A Galeria Dourada contém tesouros dos Lannisters, incluindo ornamentos e paredes douradas. O Salão dos Heróis é onde os Lannisters e seus parentes próximos que morreram corajosamente são enterrados. As armaduras dos Lannisters antigos também são exibidas no salão. O Stone Garden é um bosque sagrado em uma caverna dentro da rocha. Ele contém um represeiro retorcido, 1/10 do tamanho de Raventree Hall, cujas raízes emaranhadas quase encheram a caverna, sufocando todos os outros crescimentos. História: Casa Casterly. A região provavelmente era habitada por filhos da floresta e gigantes antes da chegada dos primeiros homens, e numerosos animais também fizeram dela sua casa. A lenda diz que Rochedo Casterly recebeu o nome da família dos primeiros homens que o governou na Era do Amanhecer e na Era dos Heróis, os Casterlys. Depois que seu fundador, Corlys, descobriu ouro dentro da rocha, os Casterly fortificaram a entrada e esculpiram salões e túneis profundamente na pedra. Os Lannisters traçam seu domínio sobre a rocha de volta a Lan, o esperto, que enganou os Casterlys para fora de seu castelo e o reivindicou para si. Alguns afirmam que Lan ainda assombra a fortaleza, que nunca caiu. Reis da Rocha. Os reis do rochedo da casa Lannister tomaram seu título de seu assento, e os membros da família fundaram nas proximidades de Lannisporto. Durante a chegada dos Ândalos a Westeros, os Lannisters eventualmente convidaram Ândalos para seu reino e trouxeram jovens Ândalos para servir em Rochedo Casterly como protegidos e potenciais reféns. De acordo com um pergaminho perdido, os feiticeiros valerianos acreditavam que sua queda viria do ouro da rocha. Impressionado com as visitas anteriores a Rochedo Casterly e à Torre Alta, Roland Arryn ordenou a construção do Ninho da Águia como um substituto para os Portões da Lua como sede da casa Arryn. O rei Gerald Lannister invadiu as Ilhas de Ferro e manteve 100 cativos na rocha. Gerald, o Grande, enforcou um cativo sempre que os nascidos do ferro ameaçavam suas terras. Antes de se tornar rei das Ilhas de Ferro, Armund II Oari passou sua juventude em Rochedo Casterly como pupilo. Durante a conquista de Aegon, o rei Loren formou uma aliança em Rochedo Casterly com Mernona Gardener, rei da Campina, contra Aegon, o Conquistador. No entanto, a casa Targaryen derrotou os Lannisters e Jardineiros no Campo de Fogo.
Após a batalha, Lórien, o último, entregou sua coroa a Aegon e foi confirmado como Senhor de Rochedo Casterly e Guardião do Oeste. Disse que a rainha Visenya Targaryen ficou grata por Lórien ter ido para a guerra em vez de buscar refúgio em seu castelo, pois a rocha pode ter resistido até a chama do dragão. Trono de Ferro. Rochedo Casterly recebeu o rei Aegon e Targaryen várias vezes durante seus progressos reais. Após a ascensão do rei Maegor Targaryen, Lord Lyman Lannister recebeu o príncipe Aegon e a princesa Rhaena Targaryen em Rochedo Casterly, onde a princesa deu à luz a Aérea e Rhaella no rochedo. O filho de Jaime Westerling foi enviado para Rochedo Casterly para ser protegido de Lyman. Depois de ser expulsa de Faircastle durante o reinado do rei Jaehaerys Targaryen, Rhaena voou de Fair Isle para o Roque Ondreanfire. Lyman deu à besta de 4 cabeças uma suíte dentro de seu castelo, mas Rhaena acabou saindo depois de se convencer de que o senhor de Rochedo Casterly queria seus ovos de dragão. Rhaena visitou a rocha durante sua busca pelos 7 reinos pela Aérea desaparecida. Sor Alastor Reyne, mestre de armas da rocha, participou do torneio para a conclusão do Fosso dos Dragões. Jaehaerys visitou Rochedo Casterly durante seus progressos em 55 AC e 88 AC. Dalton e a dança. A jovem princesa Rhaenyra Targaryen já foi cortejada durante um banquete em Rochedo Casterly pelos gêmeos Jason Lannister e Tyland Lannister. A casa Lannister se declarou para os verdes durante a Dança dos Dragões. No início da Guerra Civil, Sor Tyland, mestre de moedas do rei Aegon II Targaryen, enviou um quarto do Tesouro Real de Porto Real para o rochedo por segurança. O castelo foi deixado em desordem após a morte de Lord Jason na Batalha do Ramo Vermelho e a derrota dos Lannister na Batalha da Margem do Lago. No entanto, o príncipe Daemon Targaryen, marido da rival de Aegon, Rhaenyra, sugeriu que Rochedo Casterly fosse retirado dos Lannister e concedido a Sor Hillhammer, mas a rainha recusou. Os nascidos do ferro se declararam pelos negros de Rhaenyra durante a dança. Embora Dalton Greyjoy, senhor das Ilhas de Ferro, tenha sido capaz de saquear Lannisporto, Rochedo Casterly era forte demais para os nascidos do ferro quando a viúva de Jason, Lady Johanna Lannister, bloqueou seus portões. Johanna aprovou uma expedição para recuperar Fair Isle dos Nascidos do Ferro, mas o Red Crack enviou as cabeças de Sor Erwin Lannister e Lords Prester e Tarbeck para Johanna et de Rock depois que o plano foi traído. Quando a dança acabou, Lord Cregan Stark pensou em marchar para subjugar Ponta Tempestade, Vila Velha e Rochedo Casterly. Lady Johanna concordou com os termos de paz previamente enviados por Lord Corlys Velaryon, no entanto. Dalton foi morto em Faircastle em 133 d.C. Quando a frota de Lord Alyn Velaryon chegou às terras ocidentais, Johanna o presenteou com um cavalo marinho forjado em ouro. Sor Leo Costane invadiu as Ilhas de Ferro, e o capturado Roderick Greyjoy foi transformado em tolo em Rochedo Casterly. Lord Titus. Lady Ellen Reyne, a esposa de Sor Tion Lannister, realizou uma esplêndida corte no rochedo enquanto seu bom pai, Lord Gerald Lannister, declinava de saúde. A influência de Ellen diminuiu após a morte de Tion na Quarta Rebelião Blackfyre, no entanto, e ela deixou o Rock em 239 d.C. depois que Gerald se casou com Lord Valderan Tarbeck. Gerald foi sucedido por seu filho ineficaz Titus, um senhor facilmente aproveitado e ridicularizado em festas e bailes. Quando Lord Titus anunciou em um banquete que sua filha Jaina se casaria com Aemon Frey, o segundo filho de Lord Valder Frey, os lordes ocidentais ficaram chocados e o herdeiro de 10 anos de Titus, Tywin, denunciou publicamente o noivado. Após retornar da Guerra dos Reis de 9 Moedas, o jovem Sor Tywin procurou restaurar o poder de Rochedo Casterly. Aqueles que não puderam pagar os empréstimos foram obrigados a enviar reféns para o Rock. Dorna SWYFT foi um desses reféns. Lord Tarbeck cavalgou para Rochedo Casterly para falar com Lord Titus, mas Tywin o aprisionou em uma masmorra antes que Valderan pudesse se encontrar com seu pai. Ellen Tarbeck capturou Stafford Lannister e 2 Lannisters de Lannisporto, então Lord Titus forçou as facções rivais a libertarem seus reféns. Em 261 d.C., Sor Tywin ordenou que Lord Roger Reyne, Sor Reynard Reyne e os Tarbeck se apresentassem em Rochedo Casterly. Os vassalos recusaram, no entanto, como Tywin esperava. Sem a permissão de Titus, o herdeiro Lannister reuniu um exército e rapidamente esmagou a revolta Reyne Tarbeck. Tywin foi nomeado Mão do Rei por Aerys II Targaryen no ano seguinte. A Casa Clegane foi fundada depois que o mestre do Canil da Rocha salvou Titus de um ataque de leoa. No final de sua vida, Titus permitiu que sua amante se sentasse ao lado dele em seu salão. Titus morreu em 267 d.C. enquanto subia as escadas para seu quarto. A Guerra dos Tronos.
Rei Robert e Baratheon diz a Lord Eddard Stark que ele queria que o jovem Robert Arryn fosse adotado em Rochedo Casterly com Lord Tywin Lannister, mas a mãe do menino o levou para o Ninho da Águia após a morte de Lord Jon Arryn. Após a captura de Tyrion Lannister pela esposa de Eddard, Lady Catelyn Stark, o irmão de Tyrion, Jaime, fere Ned nas ruas de Porto Real e depois cavalga para as terras ocidentais. Após a Batalha dos Acampamentos, Sor Mark Piper sugere atacar Rochedo Casterly, mas recebe pouco apoio dos nobres rebeldes em Correrio. Um confronto de reis. Sor Stafford Lannister começa a criar um novo hospedeiro em Rochedo Casterly durante a Guerra dos Cinco Reis. Esperando que os nascidos do ferro se aliem aos nortenhos, Theon Greyjoy deseja conquistar Rochedo Casterly e reivindicá-lo para si. Seu pai, Balon Greyjoy, senhor das Ilhas de Ferro, afirma que a rocha é muito forte, no entanto, e ataca o norte. Uma tempestade de espadas. Tyrion exige seu direito de primogenitura do senhorio de Rochedo Casterly de seu pai, Tywin, e é duramente rejeitado. Tyrion sugere a sua nova esposa, Sansa Stark, que eles visitem a rocha, querendo mostrar a ela onde ele e Jaime cresceram, mas também desejando mantê-la longe dos abusos de seu sobrinho, o rei Joffrey e Baratheon. Ela permanece impassível, no entanto, então Tyrion retira sua oferta. Descansando em um toco de represeiro a caminho de Porto Real, Jaime sonha com cavernas aquáticas sob a rocha. Rei Joffrey morre em seu próprio casamento real. Lord Tywin pretende remover seu filho Jaime da guarda real para que ele possa novamente ser herdeiro de Rochedo Casterly, e Tywin quer que o novo rei, seu neto Tommen e Baratheon, sirva como protegido e escudeiro de Jaime no Rochedo, onde ele pode aprender a ser um Lannister. Jaime se opõe ao plano, no entanto. A filha de Tywin, a rainha regente Cersei Lannister, acredita que ela deve ser enviada para a rocha para que ela não possa influenciar seu filho real. Tywin é morto na Torre da Mão por Tyrion. Um banquete para os corvos. O irmão de Tywin, Sor Kevan Lannister, aconselha Cersei a retornar às terras ocidentais para tomar seu lugar como senhora de Rochedo Casterly. Cersei insiste em permanecer em Porto Real e se recusa a nomear Kevan como regente de Tommen, e ela nomeia Sor Damion Lannister, um primo distante do ramo principal, como castelão da rocha em vez de Kevan. O corpo de Tywin é escoltado de volta a Rochedo Casterly por uma guarda de honra de cavaleiros e nobres ocidentais. Após a prisão de Cersei pela fé dos Sete, Sorares Swyft e o grande mestre Pycelle convidam Kevan para retornar do Rochedo e assumir a regência. Como condição para o fim do cerco de Correrio por Jaime, Lord Edmure Tully deve se tornar um prisioneiro de honra no Rochedo. Sua esposa grávida Roslin deve se juntar a ele das gêmeas assim que ela der à luz. Uma dança com dragões. Exilado em Essos, Tyrion considera contratar a Companhia Dourada para ajudá-lo a conquistar Rochedo Casterly, mas os mercenários seguem o príncipe Aegon Targaryen. Tyrion, em vez disso, se junta aos segundos filhos e ganha seu apoio, prometendo-lhes ouro da rocha. Game of Thrones, primeira temporada. Cersei lembra a Jaime que quando eles tinham 7 anos, ele pulou dos penhascos de Rochedo Casterly. Em Winterfell, Jaime descobre que Tyrion está visitando a muralha antes de retornar a Porto Real e, brincando, pergunta se ele está usando o preto. Tyrion afirma que, se ele fosse celibatário, as prostitutas iriam implorar de Dorne a Rochedo Casterly, e explica que ele simplesmente quer visitar a muralha. Mais tarde, a caminho da muralha, Tyrion fala com Jon Snow e explica que, como anão, a única razão pela qual ele não foi deixado para morrer quando bebê foi porque ele não nasceu um camponês, mas um Lannister de Rochedo Casterly. Após uma briga sangrenta entre Jaime e Eddard, Theon tenta convencer Robb a retaliar marchando contra Rochedo Casterly, para onde Jaime Lannister escapou após a luta. No entanto, Robb se recusa. Eddard recebe um relatório de que Gregor Clegane está vasculhando as terras fluviais. Imaginando que a montanha age sob as ordens de Tywin, ele declara Clegane um criminoso e instrui Pycelle a enviar um corvo para Rochedo Casterly e informar Tywin que ele deve vir a Porto Real e responder pelos crimes de Clegane dentro de 15 dias, caso contrário ele será considerado um traidor e inimigo da coroa. Tyrion apresenta a Tywin as tribos Hill que ele recrutou como meu senhor pai, Tywin filho de Titus da casa Lannister, senhor de Rochedo Casterly e guardião do Oeste. Da mesma forma, em Porto Real, Tywin é nomeado mão do rei e descrito como senhor de Rochedo Casterly e guardião do Oeste. Depois que Jaime é feito prisioneiro por Robb na Batalha do Bosque dos Sussurros, os vassalos Lannister realizam uma reunião de estratégia e Leo Leford sugere que eles não podem marchar contra os Starks de uma vez, eles devem primeiro retornar a Rochedo Casterly e aumentar as taxas. Game of Thrones, segunda temporada. Theon tenta convencer seu pai Balon de que, se eles prometerem fidelidade a Robb Stark e lutarem pelos Starks na guerra, os Greyjoys receberão Rochedo Casterly como recompensa quando a guerra acabar.
Balon se recusa, pois afirma que os Greyjoys não estão sujeitos a ninguém e pegam o que é deles. Como prisioneiro de Brienne, Jaime insiste em conhecer a identidade de sua captora e, para encorajá-la, ele se apresenta primeiro como Jaime Lannister de Rochedo Casterly, filho de Tywin. Em Arrenhal, os vassalos de Tywin discutem se devem marchar contra Robb ou Santanis, e Tywin observa que Robb está muito perto de Rochedo Casterly, mas seu irmão Kevan argumenta que, uma vez que o ataque dos Greyjoys a Winterfell dividiu as forças de Stark, Robb não se arriscará. Marchando em Rochedo Casterly até que ele esteja com força total. Em Porto Real, Tyrion diz a Varys que ele nunca esperou ter nenhum poder real, enquanto seu irmão se tornou a guarda real mais jovem da história e sua irmã se tornou rainha aos 19 anos, Tyrion foi apenas encarregado dos drenos e cisternas de Rochedo Casterly. Durante a Batalha da Água Negra, Cersei diz a Sansa que ela nunca entendeu por que Jaime e ela foram tratados de forma diferente. Enquanto Jaime era herdeiro de Rochedo Casterly, ela foi vendida a um estranho como um cavalo para ser montado sempre que ele desejasse. Game of Thrones, terceira temporada. Após a batalha do Blackwater, Cersei interroga Tyrion sobre o que ele pretende dizer a Tywin, alegando que ela está preocupada porque ele a caluniou para seu pai antes, quando crianças em Rochedo Casterly. Cersei fez os guardas baterem em uma serva e Tyrion contou sobre ela. Tyrion pede a Tywin que lhe dê Rochedo Casterly, que é seu por direito desde o dia em que Jaime se tornou guarda real, já que a Irmandade não pode herdar. No entanto, Tywin recusa friamente seu pedido, dizendo-lhe que ele se deixaria ser consumido por larvas antes de zombar do nome da família e torná-lo herdeiro de Rochedo Casterly, argumentando que Tyrion o transformaria em seu bordel. Em Correrio, Brynden Tully repreende Edmure por falar com Robb com orgulho sobre seu erro no Moinho de Pedra, mas Edmure argumenta que suas ações fizeram Gregor Clegane fugir para Rochedo Casterly. Robb percebe que, enquanto ele não pode forçar os Lannisters a encontrá-los no campo e eles não podem atacá-los em Porto Real, onde eles são mais fortes, ele pode atacá-los em Rochedo Casterly. Margaery tenta convencer Sansa de que seu casamento arranjado com Tyrion pode não ser tão ruim, já que ele está longe de ser o pior Lannister e seu filho juntos acabaria se tornando o senhor de Rochedo Casterly e do Norte. Tyrion presenteia sua amante Shae com correntes douradas de ouro maciço das minas nos arredores de Lannisporto, forjadas em Rochedo Casterly. No entanto, Shae está com raiva de seu noivado com Sansa e tenta convencê-lo a ir com ela através do Mar Estreito. Tyrion se recusa, pois ele é um Lannister de Rochedo Casterly. No casamento de Tyrion e Sansa, Cersei intimida Margaery contando-lhes a história por trás da famosa canção The Rains of Castamere. Lord Raine construiu um castelo tão grande quanto Casterly Rock, deu à sua esposa diamantes maiores do que qualquer Joanna Lannister já usou e finalmente ele se rebelou contra Tywin, pelo qual ele e toda a sua casa foram absolutamente massacrados. Cersei diz a Margaery que ela se lembra de ver os corpos de Raine pendurados bem acima dos portões de Rochedo Casterly. Robb consulta sua mãe sobre seu plano de atacar Rochedo Casterly. Ele explica que se eles tomarem o castelo de Tywin dele, os senhores de Westeros perceberão que ele não é invencível. Catelyn diz mostre a eles como é perder o que eles amam. Game of Thrones, sétima temporada. No Conselho de Guerra de Daenerys Targaryen em Pedra do Dragão, Tyrion propõe que os Imaculados tomem Rochedo Casterly, em vez de pressionar em Porto Real, onde provavelmente serão vistos como uma força estrangeira contra a qual os lordes nativos de Westerosi poderiam se unir. Os Imaculados eventualmente chegam a Rochedo Casterly e tomam a fortaleza usando um túnel nos esgotos que Tyrion criou quando estava supervisionando sua criação no passado. No entanto, os Imaculados encontram a fortaleza severamente desguarnecida, já que a maioria dos 10.000 homens da guarnição Lannister deixou o castelo e está indo para Jardim de Cima. Jaime mais tarde confirma a Olenna Tyrell que eles deixaram deliberadamente Rochedo Casterly para cair nas mãos de Daenerys. Ele afirma que o castelo não era de muita utilidade para eles no momento e tem certeza de que Daenerys não vai segurar a rocha por muito tempo. Lannister está correto quando os Imaculados se apresentam junto com o resto das forças de Daenerys em Porto Real para o cume com Cersei.